2 Samuel 1. E sucedeu que, depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, ficou 2 dias em Ziclag. Ao terceiro dia um homem veio do arraial de Saul, com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça. E, chegando ele a Davi, se lançou no chão, e se inclinou. E Davi lhe disse: "Donde vens?" E ele lhe disse: "Escapei do arraial de Israel." E disse-lhe Davi: "Como foi lá isso? Peço-te, dízimo." E ele lhe respondeu: "O povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram, e morreram. Assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos." E disse Davi ao moço que lhe trazia as novas: "Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos?" Então disse o moço que lhe dava a notícia: "Cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e a cavalaria apertavam-no. E, olhando ele para trás de si, viu-me, e chamou-me. E eu disse: Eis-me aqui. E ele me disse: Quem és tu? E eu lhe disse: Sou Amalequita. Então ele me disse: Peço-te, arremessa-te sobre mim, e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele, e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda, e tomei a coroa que tinha na cabeça, e o bracelete que trazia no braço, e os trouxe aqui a meu senhor." Então apanhou Davi as suas vestes, e as rasgou. Assim fizeram todos os homens que estavam com ele. E prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul, e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinha caído a espada. Disse então Davi ao moço que lhe trouxera nova: "Donde és tu?" E disse ele: "Sou filho de um estrangeiro, a Amalequita." E Davi lhe disse: "Como não temeste tu estender a mão para matares ao ungido do Senhor?" Então chamou Davi a um dos moços, e disse: "Chega, e lança-te sobre ele." E ele o feriu, e morreu. Pois Davi lhe dissera: "O teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: Eu matei o ungido do Senhor." E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo ele que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro de Jasher: ornamento de Israel. Nos teus altos foi ferido, como caíram os poderosos. Não o noticieis em Gate, não o publiqueis nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caía sobre vós, nem haja campos de ofertas alçadas, pois aí desprazivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Do sangue dos feridos, da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os poderosos, no meio da peleja. Jonatas nos teus altos foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras! Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os poderosos, e pereceram as armas de guerra. 2 Samuel 2. E sucedeu depois disto que Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei a alguma das cidades de Judá. E disse-lhe o Senhor: Sobe. E falou Davi: Para onde subirei? E disse: Para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas 2 mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: Os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade, para dizer-lhes: Benditos sejais-vos do Senhor, que fizestes tal beneficência a vosso senhor, a Saul, e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei este bem, porquanto fizestes isto.
Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim por seu rei. Porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Gisleu, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom, sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Manaim a Gibeon. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeon. E pararam esses deste lado do tanque, e os outros do outro lado do tanque. E disse Abner a Joabe: deixa levantar os moços, e joguem diante de nós. E disse Joabe: levantem-se. Então se levantaram, e passaram, em número de 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro, cravou-lhe a espada no lado, e caíram juntos. Por isso se chamou aquele lugar Eucate-Azurim, que está junto a Gibeon. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja. Porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai, e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como as gazelas do campo. E Azael perseguiu a Abner. E não se desviou de detrás de Abner, nem para a direita nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, perguntou: és tu Azael? E ele falou: eu sou. Então lhe disse Abner: desvia-te para a direita, ou para a esquerda, e lança a mão de um dos moços, e toma os seus despojos. Porém Azael não quis desviar-se de detrás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: desvia-te de detrás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não querendo ele se desviar, Abner o feriu com a ponta da lança pela 5ª costela, e a lança lhe saiu por detrás, e caiu ali, e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que, todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu, paravam. Porém Joabe e Abisai perseguiram a Abner. E pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro de Amá, que está diante de Gia, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner, e fizeram um batalhão, e puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe, e disse: consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não has de dizer ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? E disse Joabe: vive Deus, que, se não tivesses falado, só pela manhã o povo teria cessado, cada um, de perseguir a seu irmão. Então Joabe tocou a buzina, e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela planície, e, passando o Jordão, caminharam por todo Bitron, e chegaram a Manaim. Também Joabe voltou de perseguir Abner, e ajuntou todo o povo. E dos servos de Davi faltaram 19 homens, e Azael. Porém os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim, e dentre os homens de Abner, a 360 homens, que ali ficaram mortos. E levantaram a Azael, e sepultaram-no na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. 2 Samuel 3. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. E a Davi nasceram filhos em Hebrom, e foi o seu primogênito Amnon, de Ainoa Jezreelita, e seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, e o quarto, Adonias, filho de Agite, e o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Esses nasceram a Davi em Hebrom. E, havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se fez poderoso na casa de Saul.
E tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aiá. E disse Isbosete a Abner: por que possuíste a concubina de meu pai? Então o cirou muito Abner pelas palavras de Isbosete, e disse: sou eu cabeça de cão, que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, a seus irmãos, e a seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi, e tu hoje buscas motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher. Assim faça Deus a Abner, e outro tanto, se, como o Senhor jurou a Davi, assim eu não lhe fizer, transferindo o reino da casa de Saul, e confirmando os tronos de Davi sobre Israel, e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nenhuma palavra podia ele responder a Abner, porque o temia. Então enviou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? E disse mais: comigo faze o teu acordo, e eis que a minha mão será contigo, para tornar a ti todo Israel. E disse Davi: bem, eu farei contigo acordo, porém uma coisa te peço: não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dá-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. E enviou Isbosete, e tirou-a de seu marido, a Paltiel, filho de Laís. E ia com ela seu marido, caminhando, e chorando atrás dela, até Baurim. Então lhe disse Abner: vai-te, agora volta. E ele voltou. E falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo: já há muito tempo que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: pela mão de Davi meu servo livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner aos de Benjamim. E foi também Abner dizer aos de Davi, em Hebrom, tudo que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E foi Abner a Davi, em Hebrom, e 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele estavam. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei, e irei, e ajuntarei ao rei meu senhor todo Israel, para fazer acordo contigo. E tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi Abner, e ele foi em paz. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma batalha, e traziam consigo grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque o tinha despedido, e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe, e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei, e o despediu, e foi em paz. Então Joabe foi ao rei, e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo. Porque pois o despediste, de maneira que se fosse assim livremente. Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar, e saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Voltando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o levou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo. E feriu ali pela quinta costela, e morreu, por causa do sangue de Azael seu irmão. O que Davi depois ouvindo, disse: inocente sou eu, e o meu reino, para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca na casa de Joabe falte quem tenha fluxo, ou quem seja leproso, ou quem se atenha a bordão, ou quem caia à espada, ou quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram Abner, por ter morto a Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe, e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, e cingi-vos de sacos, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. E, sepultando a Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz, e chorou junto da sepultura de Abner. E chorou todo o povo. E o rei, pranteando Abner, disse: havia de morrer Abner como morre o vilão. As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Depois todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo:
Assim Deus me faça, e outro tanto, se, antes que o sol se ponha, eu provar pão ou alguma coisa. O que todo o povo entendendo, pareceu bem aos seus olhos. Assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procederá do rei que matasse a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe grande? Que eu hoje estou fraco, ainda que ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor, conforme a sua maldade. 2 Samuel 4. Ouvindo, pois, o filho de Saul, que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram. E todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul 2 homens capitães de tropas. E era o nome de um Baná, e o nome do outro Recabe, filhos de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Berote se reputava de Benjamim. E tinham fugido os Beerotitas para Gitaim, e ali têm peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Gisleu, e sua ama o tomou, e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu, e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimom, o Beerotita, Recabe e Baná, e entraram em casa de Isbosete no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir, ao meio-dia. E ali entraram até o meio da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram na quinta costela. E Recabe e Baná, seu irmão, escaparam. Porque entraram na sua casa, estando ele na cama deitado, no seu quarto, e o feriram, e o mataram, e lhe cortaram a cabeça. E, tomando a sua cabeça, andaram toda caminhando pela planície. E trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi, a Hebrom, e disseram ao rei: Eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava a tua morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei meu senhor, de Saul e da sua descendência. Porém Davi, respondendo a Recabe e a Baná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotita, disse-lhes: Vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, se aquele que me trouxe novas, dizendo: Eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos olhos que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele, e o matei em Ziclague, cuidando ele que eu por isso lhe desse recompensa. Quanto mais a ímpios homens, que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama. Agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra. E deu Davi ordem aos seus moços que os matassem. E cortaram-lhes os pés e as mãos, e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete, e a sepultaram na sepultura de Abner, em Hebrom. 2 Samuel 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, em Hebrom, e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, em Hebrom. E o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom, perante o Senhor. E ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com os seus homens a Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra. E falaram a Davi, dizendo: Não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer: Não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: Qualquer que ferir aos jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: Nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza, e a chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo para dentro. E Davi ia, cada vez mais, aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Eirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros que edificaram a Davi uma casa.
E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, e Sobabe, e Natã, e Salomão, e Imbar, e Elisua, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que ouvindo Davi, desceu à fortaleza. E os filisteus vieram, e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus. Entregar-los-ás nas minhas mãos. E disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então foi Davi a Baal-Perazim, e feriu-os ali Davi, e disse: Rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus ídolos. E Davi e os seus homens os tomaram. E os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou ao Senhor, o qual disse: Não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti, a ferir o arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Gibeá, até chegar a Gézer. 2 Samuel 6. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi, e partiu, com todo o povo que tinha consigo, para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá. E os Aió, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aió ia adiante da arca. E Davi, e toda a casa de Israel, festejavam perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, e com saltérios, e com tambores, e com pandeiros, e com símbolos. E, chegando à eira de Nacon, estendeu-os a mão a arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom, e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi pois Davi, e trouxe a arca de Deus para cima, da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um efode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo, e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. E, vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armará. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo, e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. Então retirou-se todo o povo, cada um para sua casa, e, voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi, e disse:
Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vádios. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor, que me escolheu preferindo-me a teu pai, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho-me alegrado. E ainda mais do que isto me envilecerei, e me humilharei aos meus olhos. Mas das servas, de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos, até o dia da sua morte. 2 Samuel 7. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai, e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai, e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação. Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo. E em todo o lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que foste, e destruí a teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como o nome dos grandes que há na terra. E prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja removido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes, e desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Quando teus dias forem completos, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Conforme a todas estas palavras, e conforme a toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi, e ficou perante o Senhor, e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Deus, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. É este o procedimento dos homens, ó Senhor Deus. E que mais te pode dizer ainda Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra, e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Portanto, grandioso és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, para fazer-te nome, e para fazer-vos estas grandes e terríveis coisas à tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e a seus deuses. E confirmaste a teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, esta palavra que falaste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma para sempre, e faze como tens falado. E engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: O Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, revelaste aos ouvidos de teu servo, dizendo: Edificar-te-ei uma casa. Portanto o teu servo se animou para fazer-te esta oração.
Agora, pois, Senhor Deus, tu és o mesmo Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens falado ao teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste. E com a tua bênção será para sempre bendita a casa de teu servo. 2 Samuel 8. E sucedeu depois disto que Davi feriu os filisteus, e os sujeitou. E Davi tomou a Metegama das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas, e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra. E os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar com vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, pagando-lhe tributos. Feriu também Davi Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando ele ia recuperar o seu domínio sobre o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1000 carros e 700 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi jarretou a todos os cavalos dos carros, e reservou deles 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadadezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributos. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer, e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezer. Então ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi ferira a todo o exército de Hadadezer, mandou Toim, seu filho Jorão, ao rei Davi, para lhe perguntar como estava, e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer, e por o haver ferido, porque Hadadezer de continuo fazia guerra a Toi. E na sua mão trazia vasos de prata, e vasos de ouro, e vasos de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara. Da Síria, e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e de Amaleque, e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Também Davi ganhou o nome, voltando ele de ferir os sírios no Vale do Sal, a saber, a 18.000. E pôs guarnições, em Edom, em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi. E o Senhor ajudava a Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi fazia direito e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército. E Jeosafá, filho de Ailode, era cronista. E Zadoque, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías escrivão. Também Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peleteus. Porém os filhos de Davi eram ministros. 2 Samuel 9. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. E o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus. Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Ludebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Ludebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi, e se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou, e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul, e a toda a sua casa, tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo.
Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. 2 Samuel 10. E acontecer disto que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência comigo. E enviou Davi os seus servos para consolá-lo acerca de seu pai. E foram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor, Anum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Não te enviou antes Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade, e para espiá-la, e para transtorná-la? Então tomou Anum os servos de Davi, e lhes raspou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes, até as nádegas, e os despediu. Quando isso foi informado a Davi, enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque estavam aqueles homens sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para com Davi, enviaram os filhos de Amon, e alugaram dos sírios de Bet-Reob e dos sírios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tob 12.000 homens. E ouvindo Davi, enviou a Joabe e a todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon, e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os sírios de Zobá e Reob, e os homens de Tob e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que a batalha estava preparada contra ele pela frente e pela retaguarda, escolheu dentre todos os homens de Israel, e formou-os em linha contra os sírios. E o restante do povo entregou na mão de Abisai seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E, se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, irei a socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo, e pelas cidades de nosso Deus. E faça o Senhor o que bem parecer aos seus olhos. Então se achegou Joabe, e o povo que estava com ele, a peleja contra os sírios. E fugiram de diante dele. E, vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abisai, e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon, e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que foram feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. E mandou Hadadezer, e fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio, e vieram a Elã. E Sobaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que informado Davi, ajuntou a todo Israel, e passou o Jordão, e foi a Elã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi, e pelejaram com ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios aos homens de 700 carros, e 40.000 homens de cavalaria. Feriu também a Sobaque, capitão do exército, que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Israel, e o serviram. E temeram os sírios de socorrer aos filhos de Amon. 2 Samuel 11. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros, e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias:
desce à tua casa, e lava os teus pés. E, saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Porque não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: A arca, e Israel, e Judá ficaram em tendas. E Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa, para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida, e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: Demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta, dizendo: Ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E, saindo os homens da cidade, e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe, e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem a um mensageiro, dizendo: Acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize, e te diga: Por que vos chegastes tão perto da cidade a pelejar? Não sabieis-vos que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma moé corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: Também morreu teu servo Urias, o heteu. E foi o mensageiro, e entrou, e fez saber a Davi tudo o que Joabe o enviara a dizer. E disse um mensageiro a Davi: Na verdade que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo. Porém nós fomos contra eles, até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: Assim dirás a Joabe: Não te pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade, e a derrota. Esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, lamentou a seu senhor. E, passado o luto, enviou Davi, e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. 2 Samuel 12. E o Senhor enviou Natã a Davi, e, apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, o rico e o outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E, vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e, se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher.
Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira há que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança. E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então foi à sua casa, e pediu pão. E lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém depois que morreu a criança te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Deus se compadecerá de mim, e viverá a criança. Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Salomão. E o Senhor o amou. E enviou pela mão do profeta Natã, dando-lhe o nome de Jedídias, por amor ao Senhor. Ora pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi, e disse: pelejei contra Rabá, e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o restante do povo, e cerca a cidade, e toma-a, para que tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo, e marchou para Rabá, e pelejou contra ela, e a tomou. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. E da cidade levou muito grande despojo. E, trazendo o povo que havia nela, o pôs às serras, e às talhadeiras de ferro, e aos machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos. E assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. 2 Samuel 13. E aconteceu depois disto que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amnon, até adoecer, por Tamar, sua irmã, porque era virgem. E parecia aos olhos de Amnon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. O qual lhe disse: por que tu de dia em dia tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim. Então lhe disse Amnon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama, e finge-te doente. E, quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha, e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon, e fingiu-se doente. E, vindo o rei visitá-lo, disse Amnon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha, e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa, a Tamar, dizendo: vai à casa de Amnon, teu irmão, e faze-lhe alguma comida.
E foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão. Ele porém estava deitado, e tomou massa, e a amassou, e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a frigideira, e os tirou diante dele. Porém ele recusou comer. E disse a Amnon: Fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Amnon a Tamar: Traze a comida ao quarto, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e levou-os a Amnon, seu irmão, no quarto. E chegando-lhes, para que comesse, pegou dela, e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Porque, aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou, e se deitou com ela. Depois Amnon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. E disse-lhe Amnon: Levanta-te, e vai-te. Então ela lhe disse: Não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos. E chamou a seu moço que o servia, e disse: Ponha fora esta, e fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. E seu servo a pôs para fora, e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou. E pôs as mãos sobre a cabeça, e foi andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Amnon, teu irmão, contigo. Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isto. Assim ficou Tamar, e esteve solitária em casa de Absalão o seu irmão. E, ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem. Porque Absalão odiava Amnon, por ter forçado a Tamar sua irmã. E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim. E convidou Absalão a todos os filhos do rei. E foi Absalão ao rei, e disse: Eis que teu servo tem tosqueadores. Peço que o rei e os seus servos venham com teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. E estou com ele. Porém não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: Quando não, deixa ir conosco Amnon, meu irmão. Porém o rei disse: Para que iria contigo? E, instando Absalão com ele, deixou ir com ele a Amnon, e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: Tomai sentido. Quando o coração de Amnon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: Feri a Amnon, então o matareis. Não temais. Porque porventura não sou eu quem vou ordenei? Esforçai-vos, e sede valentes. E os servos de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhe o havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, e montaram cada um no seu mulo, e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, chegou a nova a Davi, dizendo-se: Absalão feriu a todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, e rasgou as suas vestes, e se lançou por terra. Da mesma maneira todos os seus servos estavam com vestes rotas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu, e disse: Não diga o meu senhor que mataram a todos os moços filhos do rei, porque só morreu Amnon. Porque assim tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que forçou a Tamar sua irmã. Não se lhe ponha, pois, agora no coração do rei meu senhor tal coisa, dizendo: Morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amnon. E Absalão fugiu. E o moço que estava de guarda, levantou os seus olhos, e olhou. E eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo. Assim sucedeu. E aconteceu que, como acabou de falar, os filhos do rei vieram, e levantaram a sua voz, e choraram. E também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Assim Absalão fugiu, e foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur.
e Davi pranteava por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu, e foi para Jesur. Esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Amnon. 2 Samuel 14. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei estava inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa, e tomou de lá uma mulher e disse-lhe: Ora, finge que estás de luto, veste roupas de luto, e não tinjas com óleo, e sê como uma mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. E vai ao rei, e fala-lhe conforme a esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei, e, deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: Salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: Que tens? E disse ela: Na verdade sou mulher viúva, morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, e esses brigaram entre si no campo, e não houve quem os apartasse. Assim um feriu ao outro, e o matou. E eis que toda a linhagem se levantou contra a tua serva, e disseram: Dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos, por causa da vida de seu irmão, a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagarão a brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem remanescente sobre a terra. E disse o rei à mulher: Vai para a tua casa, e eu mandarei a ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoíta ao rei: A injustiça, rei meu senhor, venha sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei o seu trono fique inculpável. E disse o rei: Quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: Ora, lembre-se o rei do Senhor seu Deus, para que os vingadores do sangue não prossigam na destruição, e não exterminem a meu filho. Então disse ele: Vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher: Peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei meu senhor. E disse ele: Fala. E disse a mulher: Por que, pois, pensaste tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque, falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos, e seremos como águas derramadas na terra que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas cogita meios, para que não fique banido dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva: Falarei, pois, ao rei. Porventura fará o rei segundo a palavra da sua serva. Porque o rei ouvirá, para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir juntamente a mim e a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: Seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso. Porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal. E o Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei, e disse à mulher: Peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher: Ora fale o rei, meu senhor. E disse o rei: Não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isto? E respondeu a mulher, e disse: Vive a tua alma, ó rei meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem falado. Porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas estas palavras. Para mudar o aspecto deste caso foi que o teu servo Joabe fez isto. Porém sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então o rei disse a Joabe: Eis que fiz isto. Vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra, e se inclinou, e agradeceu ao rei. E disse Joabe: Hoje conhece o teu servo que achei graça aos teus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe, e foi a Jesur, e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: Torne para sua casa, e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa, e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça não havia nele defeito algum.
E, quando tosquiava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosquiava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosquiava, pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. E esta era mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe, para o enviar ao rei. Porém não quis vir a ele. E enviou ainda segunda vez e, contudo, não quis vir. Então disse aos seus servos: Vedes ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide, e ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo ao pedaço de campo. Então Joabe se levantou, e veio a Absalão, em casa, e disse-lhe: Por que puseram os teus servos fogo ao pedaço de campo que é meu? E disse Absalão a Joabe: Eis que enviei a ti, dizendo: Vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe: Para que vim de Jesur. Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja eu a face do rei. E, se há ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então foi Joabe ao rei, e assim lhe disse. Então chamou a Absalão, e ele se apresentou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei. E o rei beijou a Absalão. 2 Samuel 15. E aconteceu depois disto que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã, e parava a um lado do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, os chamava Absalão a si, e lhe dizia: De que cidade és tu? E, dizendo ele: De uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão, e pegava dele, e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor. Porque, morando eu em Jesur, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: Se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade de Giló, estando ele oferecendo os seus sacrifícios. E a conjuração se fortificava, e vinha o povo, e ia crescendo com Absalão. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: O coração de cada um em Israel segue a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos, e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele, e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: Eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. E saiu o rei, com toda a sua casa, a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas, para guardarem em casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. E todos os seus servos iam a seu lado, como também todos os quereteus e todos os peleteus. E todos os giteus, 600 homens que vieram de Gate a pé, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o giteu: Por que irias tu também conosco? Volta-te, e fica-te com o rei, porque és estrangeiro, e também desterrado de teu lugar. Ontem vieste, e te levaria eu hoje conosco a caminhar. Pois eu vou para onde puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei, e disse:
Vive o Senhor, e vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Então Davi disse a Itai: Vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o giteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que havia com ele. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. E puseram ali a arca de Deus, e subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de passar da cidade. Então disse o rei a Zadok: Torna a levar a arca de Deus à cidade, que, se achar graça nos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se, porém, disser assim: Não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: Não és tu porventura vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimás, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nas campinas do deserto até que tenha notícias vossas. Zadok, pois, e Abiatar, tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus. E ficaram ali. E seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta. E caminhava com os pés descalços. E todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: Ó Senhor, peço-te que torne em loucura o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume, para adorar ali a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele com a roupa rasgada e terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: Se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém se voltares para a cidade, e disseres a Absalão: Eu serei, ó rei, teu servo. Bem fui antes servo de teu pai, mas agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. E não estão ali contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes. E será que todas as coisas que ouvires da casa do rei, farás saber a Zadok e a Abiatar, sacerdotes? Eis que estão também ali com ele seus 2 filhos, Aimás filho de Zadok, e Jonatas filho de Abiatar. Pela mão deles aviso me mandareis, de todas as coisas que ouvirdes. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade. E Absalão entrou em Jerusalém. 2 Samuel 16. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o servo de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, com 100 cachos de passas, e 100 de frutas de verão e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: Que pretendes com isto? E disse Ziba: Os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles. E o pão e as frutas de verão para comerem os moços. E o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: Ora, onde está o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém. Porque disse: Hoje me restituirá a casa de Israel o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: Eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: Eu me inclino, que eu ache graça em teus olhos, ó rei meu senhor. E, chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e, saindo, ia amaldiçoando. E atirava pedras contra Davi, e contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E, amaldiçoando Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue, e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho. E este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: Porque amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar, e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: Amaldiçoa a Davi. Quem pois diria: Por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai, e a todos os seus servos:
Eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte. Quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o, que amaldiçoe. Porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. E também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados, e refrescaram-se ali. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. E sucedeu que, chegando Uzai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Uzai a Absalão: viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Uzai: é esta a tua beneficência para com teu amigo? Porque não foste com teu amigo? E disse Uzai a Absalão: não, porém daquele que eleger o Senhor, e todo este povo, e todos os homens de Israel, dele serei com ele e ficarei. E, demais disto, a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: possui as concubinas de teu pai, que deixou para guardar em casa. E assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e Absalão possuiu as concubinas de seu pai, perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi como para com Absalão. 2 Samuel 17 Disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei, e perseguirei a Davi esta noite. E irei sobre ele, pois está cansado e frouxo de mãos. E o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele. E então ferirei somente o rei. E farei tornar a ti todo o povo, pois o homem a quem tu buscas é como se tornassem todos. Assim todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão, e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora também a Uzai o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. E, chegando Uzai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: desta maneira falou Aitofel: faremos conforme a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. Disse mais Uzai: bem conheces tu a teu pai, e a seus homens, que são valorosos, e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos cachorros. E também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova, ou em qualquer outro lugar. E será que, caindo no princípio alguns dentre eles, cada um que o ouvir então dirá: houve derrota no povo que segue a Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará. Porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti todo Israel desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar. E tu em pessoa vás com eles a peleja. Então iremos a ele, em qualquer lugar que se achar, facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. E não ficará dele e de todos os homens que estão com ele nem ainda um só. E, se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até ao ribeiro, até que não se ache ali nenhuma só pedrinha. Então disse Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel, porém assim o Senhor o ordenara, para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse um mal sobre Absalão. E disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel, porém assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, enviai apressadamente, e avisai a Davi, dizendo: não passes esta noite nas campinas do deserto. Logo também passa ao outro lado, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Estavam, pois, Jonatas e Aimaas junto à fonte de Rogel.
e foi uma criada, e lhe disse, e eles foram e o disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os todavia um moço, e avisou a Absalão. Porém ambos logo partiram apressadamente, e entraram em casa de um homem, em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e ali dentro desceram. E tomou a mulher a tampa, e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grão descascado sobre ela. Assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher, àquela casa, disseram: Onde estão Ahimaás e Jonatas? E a mulher lhes disse: Já passaram o val das águas. E havendo-os buscado, e não os achando, voltaram para Jerusalém. E sucedeu que, depois que se retiraram, Ahimaás e Jonatas saíram do poço, e foram, e anunciaram a Davi. E disseram a Davi: Levantai-vos, e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vos Aitofel. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantou, e passaram o Jordão. E já pela luz da manhã nem ainda faltava um só que não tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido seu conselho, albardou o jumento, e levantou-se, e foi para sua casa e para sua cidade, e deu ordem à sua casa, e se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. E Davi foi a Manaim. E Absalão passou o Jordão, ele e todo o homem de Israel com ele. E Absalão constituiu a Amasa em lugar de Joabe sobre o arraial. E era Amasa filho de um homem cujo nome era Itra, o israelita, o qual possuíra Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam na terra de Gileade. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, tomaram camas e bacias, e vasilhas de barro, e trigo, e cevada, e farinha, e grão torrado, e favas, e lentilhas, também torradas, e mel, e manteiga, e ovelhas, e queijos de vacas, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: Este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. 2 Samuel 18. E Davi contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. E Davi enviou o povo, um terço sob o mando de Joabe, e outro terço sob o mando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o mando de Itai, o giteu. E disse o rei ao povo: Eu também sairei convosco. Porém o povo disse: Não sairás, porque, se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco. E, ainda que metade de nós morra, não farão caso de nós, porque ainda, tais como nós somos, ajuntarás 10.000. Melhor será, pois, que da cidade nos sirvas de socorro. Então disse-lhe Davi: O que bem parecer aos vossos olhos, farei. E o rei se pôs do lado da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe, e a Abisai, e a Itai, dizendo: Brandamente tratai, por amor de mim, ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo, a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. E ali foi ferido o povo de Israel, diante dos servos de Davi. E naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000. Porque ali se derramou a batalha sobre a face de toda aquela terra. E foram mais os do povo que o bosque consumiu do que os que a espada consumiu naquele dia. E Absalão se encontrou com os servos de Davi. E Absalão ia montado no mulo. E, entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo, que estava debaixo dele, passou adiante. O que vendo um homem, fez saber a Joabe, e disse: Eis que vi a Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: Pois que o viste, porque o não feriste logo ali em terra? E forçoso seria eu dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, aquele homem a Joabe: Ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, e a Abisai, e a Itai, dizendo: Guardai-vos, cada um de vós, de tocar no jovem Absalão. Ainda que cometesse mentira a risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: Não me demorarei assim contigo aqui.
E tomou 3 dardos, e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercavam 10 moços, que levaram as armas de Joabe. E feriram a Absalão, e o mataram. Então tocou Joabe a buzina, e voltou o povo de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram a Absalão, e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele um muito grande montão de pedras. E todo Israel fugiu, cada um para sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna, que está no vale do rei, porque dizia: Filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome. Por isso até o dia de hoje se chama o Pilar de Absalão. Então disse Ahimaás, filho de Zadoque: Deixa-me correr, e denunciarei ao rei que já o Senhor o vingou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia as levarás. Mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a Cuse: Vai tu, e dize ao rei o que veste. E Cuse se inclinou a Joabe, e correu. E prosseguiu Ahimaás, filho de Zadoque, e disse a Joabe: Seja o que for, deixa-me também correr após Cuse. E disse Joabe: Para que agora correrias tu, meu filho, pois não tens mensagem conveniente? Seja o que for, disse Ahimaás, correrei. E Joabe lhe disse: Corre. E Ahimaás correu pelo caminho da planície, e passou a Cuse. E Davi estava assentado entre as 2 portas. E a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro. E levantou os olhos, e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela, e o disse ao rei: Se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro, e disse: Eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: Também traz este novas. Disse mais a sentinela: Vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Ahimaás, filho de Zadoque. Então disse o rei: Este é homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Ahimaás, e disse ao rei: Paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra, e disse: Bendito seja o Senhor, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então disse o rei: Vai bem com o jovem, com Absalão. E disse Ahimaás: Vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o servo do rei, e a mim teu servo. Porém não sei o que era. E disse o rei: Vira-te, e põe-te aqui. E virou-se, e parou. E eis que vinha Cuse. E disse Cuse: Anunciar-se-á ao rei meu senhor que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei a Cuse: Vai bem com o jovem, com Absalão. E disse Cuse: Sejam como aquele jovem os inimigos do rei meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para mal. Então o rei se perturbou, e subiu à sala que estava por cima da porta, e chorou. E andando, dizia assim: Meu filho Absalão, meu filho, Absalão. Quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. 2 Samuel 19. Disseram a Joabe: Eis que o rei está chorando e se lamentando por Absalão. Então a vitória se tornou naquele dia em tristeza para todo o povo, porque nesse dia o povo ouviu dizer: O rei está muito triste por causa de seu filho. E nesse dia o povo entrou furtivamente na cidade, como o faz quando, envergonhado, foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e clamava em alta voz: Meu filho Absalão, Absalão meu filho, meu filho. Então entrou Joabe na casa onde estava o rei, e disse: Hoje envergonhaste todos os teus servos, que livraram neste dia a tua vida, a vida de teus filhos e filhas, e a vida de tuas mulheres e concubinas, amando aos que te odeiam, e odiando aos que te amam. Porque hoje dás a entender que nada valem para ti nem chefes nem servos. Pois agora entendo que se Absalão vivesse, e todos nós hoje fôssemos mortos, ficarias bem contente. Levanta-te, pois, agora. Sai e fala ao coração de teus servos. Porque pelo Senhor te juro que, se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. Isso te será pior do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Pelo que o rei se levantou, e se sentou à porta. E avisaram a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está sentado à porta.
Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para sua tenda. Entre mentes todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e nos livrou das mãos dos filisteus. E agora fugiu da terra por causa de Absalão. Também Absalão, a quem ungimos sobre nós, morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais, e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: falai aos anciãos de Judá, dizendo: por que seríeis vos os últimos em tornar a trazer o rei para sua casa? Porque a palavra de todo Israel tem chegado ao rei, até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós. Por que, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei? Dizei a Amasa: porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus e o outro tanto, se não fores chefe do exército diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como se fosse o de um só homem. E enviaram ao rei, dizendo: volta, com todos os teus servos. Então o rei voltou, e chegou até o Jordão. E Judá veio a Gilgal, para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Ora, apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele. Desceram apressadamente ao Jordão adiante do rei, atravessando o val para trazer a casa do rei e para fazer o que aprouvesse a ele. Quando o rei ia passar o Jordão, Simei, filho de Gera, se prostrou diante dele, e lhe disse: não me impute meu senhor a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração. Porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso eis que eu sou o primeiro, de toda a casa de José, a descer ao encontro do rei meu senhor. Respondeu Abisai, filho de Zeruia, dizendo: não há de ser morto Simei por haver amaldiçoado ao ungido do Senhor. Mas Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Será morto alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje sou o rei sobre Israel. Então disse o rei a Simei: não morrerás. E o rei lhe jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não cuidara dos pés, nem fizera a barba, nem lavara as suas vestes desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: por que não foste comigo, Mefibosete? Respondeu ele: o rei meu senhor, o meu servo me enganou. Porque o teu servo dizia: albardarei um jumento, para nele montar e ir com o rei, pois o teu servo é coxo. E ele acusou falsamente o teu servo diante do rei meu senhor. Porém o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que bem te parecer. Pois toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem à tua mesa. E que direito mais tenho eu de clamar ainda ao rei? Ao que lhe respondeu o rei: por que falas ainda de teus negócios? Já decidi, tu e Ziba reparti as terras. Então disse Mefibosete ao rei: deixe que ele tome tudo, uma vez que o rei meu senhor já voltou em paz à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim, e passou com o rei o Jordão, para acompanhá-lo até a outra banda do rio. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. E ele tinha provido o rei de víveres enquanto este se demorara em Manaim, pois era homem muito rico. Disse, pois, o rei a Barzilai: passa tu comigo e eu te sustentarei em Jerusalém, em minha companhia. Barzilai, porém, respondeu ao rei: quantos anos viverei ainda, para que suba com o rei a Jerusalém? 80 anos tenho hoje. Poderei eu discernir entre o bom e o mal? Poderá o teu servo perceber sabor no que comer e beber? Poderei eu mais ouvir a voz dos cantores e das cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? O teu servo passará com o rei até um pouco além do Jordão. Por que me daria o rei tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, para que eu morra na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe.
Mas eis aí o teu servo Quimã. Passe ele com o rei meu senhor, e faze-lhe o que for do teu agrado. Ao que disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei o que te parecer bem, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e tendo passado também o rei, beijou o rei a Barzilai, e o abençoou. E este voltou para o seu lugar. Dali passou o rei a Gilgal, e Quimã com ele. E todo o povo de Judá, juntamente com a metade do povo de Israel, conduziu o rei. Então todos os homens de Israel vieram ter com o rei, e lhe disseram: Porque te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e fizeram passar o Jordão o rei à sua casa, e todos os seus homens com ele. Responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porquanto o rei é nosso parente, por que vos irais por isso? Acaso temos comido à custa do rei, ou nos deu ele algum presente? Ao que os homens de Israel responderam aos homens de Judá: 10 partes temos no rei, mais temos nós em Davi do que vós. Porque, pois, fizestes pouca conta de nós? Não foi a nossa palavra a primeira, para tornar a trazer o nosso rei? Porém a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. 2 Samuel 20. Ora, sucedeu achar-se ali um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina, e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um a sua tenda, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi, e seguiram a Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá seguiram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Quando Davi chegou à sua casa em Jerusalém, tomou as 10 concubinas que deixara para guardar em casa, e as pôs numa casa, sob guarda, e as sustentava. Porém não entrou a elas. Assim estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse então o rei a Amasa: Convoca-me dentro de 3 dias os homens de Judá, e apresenta-te aqui. Foi, pois, Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que o rei lhe designara. Então disse Davi a Abisai: Mais mal agora nos fará Seba, filho de Bicri, do que Absalão. Toma, pois, tu os servos de teu senhor, e persegue-o, para que ele porventura não ache para si cidades fortificadas, e nos escape à nossa vista. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus, e os peleteus, e todos os valentes. Saíram de Jerusalém para perseguirem a Seba, filho de Bicri. Quando chegaram à pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa lhes veio ao encontro. Estava Joabe cingido do seu traje de guerra que vestira, e sobre ele um cinto com a espada presa aos seus lombos, na sua bainha. E, adiantando-se ele, a espada caiu da bainha. E disse Joabe a Amasa: Vais bem, meu irmão. E Joabe, com a mão direita, pegou da barba de Amasa, para o beijar. Amasa, porém, não reparou na espada que está na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no ventre, derramando-lhe por terra as entranhas, sem feri-lo segunda vez. E ele morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram a Seba, filho de Bicri. Mas um homem dentre os servos de Joabe ficou junto a Amasa, e dizia: Quem favorece a Joabe, e quem é por Davi, siga a Joabe. E Amasa se revolvia no seu sangue no meio do caminho. E aquele homem, vendo que todo o povo parava, removeu Amasa do caminho para o campo, e lançou sobre ele um manto, porque viu que todo aquele que chegava ao pé dele parava. Mas removido Amasa do caminho, todos os homens seguiram a Joabe, para perseguirem a Seba, filho de Bicri. Então o Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel e Bet-Macá. E todos os beritas, ajuntando-se, também o seguiram. Vieram, pois, e cercaram a Seba em Abel de Bet-Macá, e levantaram contra a cidade um montão, que se elevou defronte do muro. E todo o povo que estava com Joabe batia ao muro para derrubá-lo. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouvi! Ouvi! Dizei a Joabe: Chega-te cá, para que eu te fale. Ele, pois, se chegou perto dela. E a mulher perguntou: Tu és Joabe? Respondeu ele: Sou. Ela lhe disse: Ouve as palavras de tua serva. Disse ele: Estou ouvindo. Então falou ela, dizendo: Antigamente costumava-se dizer que se peça conselho em Abel, e era assim que se punha termo às questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel.
E tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe, e disse: Longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Porém um só homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Segá, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. E disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. A mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo. E cortaram a cabeça de Segá, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Este, pois, tocou a buzina, e eles se retiraram da cidade, cada um para sua tenda. E Joabe voltou a Jerusalém, ao rei. Ora, Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaias, filho de Joiada, sobre os quereteus e os peleteus. E Adurão sobre a gente de trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailud, era cronista. Seva era escrivão. Zadok e Abiatar, sacerdotes. E Ira, o Jairita, era o oficial-mor de Davi. 2 Samuel 21. Nos dias de Davi houve uma fome de 3 anos consecutivos, pelo que Davi consultou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: E por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus. E os filhos de Israel tinham feito pacto com eles. Porém Saul, no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Perguntou, pois, Davi aos gibeonitas: Que quereis que eu vos faça? E como hei de fazer expiação, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: Não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco cabe a nós matar pessoa alguma em Israel. Disse-lhes Davi: Que quereis que vos faça? Responderam ao rei: Quanto ao homem que nos consumia, e procurava destruir-nos, de modo que não pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: Eu os darei. O rei, porém, poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, isto é, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei tomou os 2 filhos de Rispa, filha de Aias, que ela tivera de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merab, filha de Saul, que ela tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor. E os 7 caíram todos juntos. Foi nos primeiros dias da cega que foram mortos, no princípio a cega da cevada. Então Rispa, filha de Aias, tomando um pano de cilício, estendeu para si sobre uma pedra e, desde o princípio da cega até que a água caiu do céu sobre os corpos, não deixou que se aproximassem deles as aves do céu de dia, nem os animais do campo de noite. Quando foi anunciado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aias, concubina de Saul, ele foi e tomou os ossos de Saul e os de Jonatas e seu filho, aos homens de Jabes de Gileade, que os haviam furtado da praça de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado quando mataram a Saul em Gilboa. E trouxe dali os ossos de Saul e os de Jonatas e seu filho, e ajuntaram a eles também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas e seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. E fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto Deus se aplacou para com a terra. De novo tiveram os filisteus uma guerra contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos. E tanto pelejara contra os filisteus, que Davi se cansou. E Esbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança tinha o peso de 300 ciclos de bronze, e que cingia uma espada nova, intentou matar Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e, ferindo ao filisteu, o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: Nunca mais sairás conosco à batalha, para que não apagues a lâmpada de Israel. Acontecer disto que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então o Sibecai, o Zatita, matou Safi, que era dos filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe.
E Elana, filho de Jareel-Regim, o belemita, matou Golias, o giteu, de cuja lança a haste era como órgão de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha 6 dedos em cada mão, e 6 em cada pé, 24 por todos. Também este era descendente do gigante. Tendo ele desafiado a Israel, Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o matou. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. 2 Samuel 22. Davi dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: O Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador. É meu Deus, a minha rocha, nele confiarei. É o meu escudo, e a força da minha salvação, o meu alto retiro, e o meu refúgio. O meu Salvador. Da violência tu me livras. Ao Senhor invocarei, pois é digno de louvor. Assim serei salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes de Belial me atemorizaram. Cordas do Siol me cingiram, laços de morte me envolveram. Na minha angústia invoquei ao Senhor. Sim, a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos do céu se moveram. Abalaram-se porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca um fogo devorador, que pôs carvões em chamas. Ele abaixou os céus, e desceu, e havia escuridão debaixo dos seus pés. Montou num querubim, e voou, apareceu sobre as asas do vento. E por tendas pôs trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, espessas nuvens do céu. Pelo resplendor da sua presença acenderam-se brasas de fogo. Do céu trovejou o Senhor, o Altíssimo fez soar a sua voz. Disparou flechas, e os dissipou, raios, e os desbaratou. Então apareceram as profundezas do mar. Os fundamentos do mundo se descobriram, pela repreensão do Senhor, pelo assopro do vento das suas narinas. Estendeu do alto a sua mão e tomou-me. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu possante inimigo, e daqueles que me odiavam, porque eram fortes demais para mim. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio. Conduziu-me para um lugar espaçoso. Livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza e minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus. Pois todos os seus preceitos estavam diante de mim, e dos seus estatutos não me desviei. Fui perfeito para com ele, e guardei-me da minha iniquidade. Por isso me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos meus olhos. Para com o benigno te mostras benigno, para com o perfeito te mostras perfeito. Para com o puro te mostras puro, mas para com o perverso te mostras avesso. Livrarás o povo que se humilha, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor alumiará as minhas trevas. Pois contigo passarei pelo meio de um esquadrão, com o meu Deus transporei um muro. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, e a palavra do Senhor é fiel. É ele o escudo de todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Deus é a minha grande fortaleza, e ele torna perfeito o meu caminho. Faz ele os meus pés como os das gazelas, e me põe sobre as minhas alturas. Ele instrui as minhas mãos para a peleja, de modo que os meus braços podem entesar um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, e tua brandura me engrandece. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Persegui os meus inimigos e os destruí, e nunca voltei atrás sem que os consumisse. Eu os consumi, e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram. Sim, caíram debaixo dos meus pés. Pois tu me cingiste de força para a peleja. Prostraste debaixo de mim os que se levantaram contra mim. Fizeste que me voltassem as costas os meus inimigos, aqueles que me odiavam, para que eu os destruísse. Olharam ao redor, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os moí como o pó da terra, como a lama das ruas os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo. Guardaste-me para ser o cabeça das nações.
Um povo que eu não conhecia me serviu. Estrangeiros, com adulação, se submeteram a mim. Ao ouvirem de mim, me obedeceram. Os estrangeiros desfaleceram e, tremendo, saíram os seus esconderijos. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me deu vingança, e sujeitou povos debaixo de mim, e me tirou dentre os meus inimigos. Porque tu me exaltaste sobre os meus adversários. Tu me livraste do homem violento. Por isso, ó Senhor, louvar-te-ei entre as nações, e entoarei louvores ao teu nome. Ele dá grande livramento a seu rei, e usa de benignidade para com seu ungido, para com Davi e a sua descendência para sempre. 2 Samuel 23. São estas as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, diz a homem que foi exaltado, o ungido do Deus de Jacó, o suave salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha língua. Falou o Deus de Israel, a rocha de Israel me disse: quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Deus, será como a luz da manhã ao sair do sol, da manhã sem nuvens, quando, depois da chuva, pelo resplendor do sol, a erva brota da terra. Pois não é assim a minha casa para com Deus. Porque estabeleceu comigo um pacto eterno, em tudo bem ordenado e seguro, pois não fará ele prosperar toda a minha salvação e todo o meu desejo. Porém os ímpios todos serão como os espinhos, que se lançam fora, porque não se pode tocar neles. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, o Taquemonita. Era este principal dos três. Foi ele que, com a lança, matou 800 de uma vez. Depois dele Eleazar, filho de Dodó, filho de Aui, um dos três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam. Este se levantou, e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento. E o povo voltou para junto de Eleazar, somente para tomar o despojo. Depois dele era Samá, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se haviam ajuntado em Lei, onde havia um terreno cheio de lentilhas. E o povo fugiu de diante dos filisteus. Samá, porém, pondo-se no meio daquele terreno, defendeu e matou os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, no tempo da cega, e foram ter com Davi, à caverna de Adulão. E a tropa dos filisteus acampara no vale de Refaim. Davi estava então no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi, com saudade, exclamou: quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água da cisterna que está junto à porta de Belém, e a trouxeram a Davi. Porém ele não quis bebê-la, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, que eu tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco das suas vidas. De maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Ora, Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe dos 30. E este alçou a sua lança contra 300, e os matou, e tinha nome entre os 3. Porventura não era este o mais nobre dentre os 30. Portanto se tornou o chefe deles. Porém aos primeiros 3 não chegou. Também Benaías, filho de Joiada, filho de um homem de Cabzeu, valoroso e de grandes feitos, matou os 2 filhos de Ariel de Moabe. Depois desceu, e matou um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de temível aspecto. Tinha este uma lança na mão, mas Benaías desceu a ele com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança, e com ela o matou. Estas coisas fez Benaías, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Dentre os 30 ele era o mais afamado, porém aos 3 primeiros não chegou. Mas Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, era um dos 30. Elhanã, filho de Dodó, de Belém. Samá, o Arudita. Élica, o Arudita. Gelês, o Pautita. Ira, filho de Iques, o Tecoita. Abiezer, o Anatotita. Mebunai, o Zatita. Salmão, o Aoita. Maraí, o Netofatita. Elebe, filho de Baná, o Netofatita.
Itai, filho de Ribai, de Gibeá dos filhos de Benjamim. Benaias, o Piratonita. Idai, das torrentes de Gaás. Abielbom, o Arbatita. Asmavete, o Barumita. Eliabá, o Salbonita. Bene-Jazen. E Jonatas. Samá, o Ararita. Aião, filho de Sarar, o Ararita. Elifelete, filho de Acasbai, filho do Macatita. Eliam, filho de Aitofel, o Gilonita. Esbraí, o Carmelita. Paraí, o Árbita. Igal, filho de Natã, de Zobá. Bani, o Gadita. Zeleque, o Amonita. Naraí, o Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Ziruia. Ira, o Itrita. Garebe, o Itrita. Ures, o Eteu. 37 ao todo. 2 Samuel 24. A ira do Senhor tornou a acender-se contra Israel, e o Senhor incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numeira a Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, que estava com ele: Percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas porque tem prazer nisto o rei meu senhor? Todavia a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército da presença do rei para numerar o povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade e na direção de Jazer. Em seguida foram a Gileade, e a terra de Tatim-Odse. Dali foram a Dajaã, e ao redor até Sidom. Depois foram à fortaleza de Tiro, e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus. E saíram para a banda do sul de Judá, em Berseba. Assim, tendo percorrido todo o país, voltaram a Jerusalém, ao cabo de 9 meses e 20 dias. Joabe, pois, deu ao rei o resultado da numeração do povo. E havia em Israel 800.000 homens valorosos, que arrancavam da espada. E os homens de Judá eram 500.000. Mas o coração de Davi o acusou depois de haver ele numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: Muito pequeno que fiz. Porém agora, ó Senhor, rogo-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido municiamente. Quando, pois, Davi se levantou pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai, e dize a Davi: Assim diz o Senhor: 3 coisas te ofereço, escolhe qual delas queres que eu te faça. Veio, pois, Gade a Davi, e fez-lhe saber dizendo-lhe: Queres que te venham 7 anos de fome na tua terra, ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos, enquanto estes te perseguirem, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora, e vê que resposta hei de dar àquele que me enviou. Respondeu Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caía eu. Então enviou o Senhor a peste sobre Israel, desde a manhã até o tempo determinado. E morreram do povo, desde Dan até Berseba, 70.000 homens. Ora, quando o anjo estendeu a mão sobre Jerusalém, para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, retira agora a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E, vendo Davi o anjo que feria o povo, falou ao Senhor, dizendo: Eis que eu pequei, e procedi iniquamente. Porém estas ovelhas, que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim, e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia veio Gade a Davi, e lhe disse: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, como o Senhor havia ordenado. E olhando Araúna, viu que vinha ter com ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. Perguntou Araúna: Por que vem o rei meu senhor ao seu servo? Respondeu Davi: Para comprar de ti a eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que a praga cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos e os aparelhos dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna te oferece. Disse mais Araúna ao rei: O Senhor teu Deus tome prazer em ti.
Mas o rei disse a Araúna: Não. Antes tu comprarei pelo seu valor, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Comprou, pois, Davi a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou propício para com a terra, e cessou aquela praga de sobre Israel. Fim.